Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Sem Roteiro. E está aqui comigo hoje minha querida pastora Andréia. Seja muito bem-vinda, pastora, ao nosso podcast Sem Roteiro. Ô, Lili, obrigada pelo convite. Um pouquinho nervosa, né? Mas feliz demais. Feliz demais por essa honra, por estar aqui com você. Que Deus te abençoe e que seja um podcast que venha impactar vidas também, né? Amém. Esse é o objetivo desse podcast. Mas vamos lá. Sem roteiros. Sem roteiro, vamos lá. Quem é a mulher que as pessoas não veem quando você sobe no altar? Quem é a mulher, né? A mulher que sente dores, a mulher que tem as suas batalhas, a mulher que precisa muito de Deus, né, para se fortalecer, para que possa fortalecer outras pessoas. Sou mãe, filha, pessoa normal, pessoa que sofre, tem suas batalhas, mas que confia no Senhor. Amém, verdade. Pastora, como foi que a senhora descobriu esse chamado de ser pastora? Letícia, eu aceitei Jesus com 16 anos, né? Então, eu nova convertida, eu sempre fui muito envolvida na obra de Deus, sempre. Então, eu percebia que Deus tinha algo sobre a minha vida. Eu não sabia o que era, porque a sede, a fome de fazer a obra de Deus ardia no meu coração. Então, desde que eu aceitei Jesus, eu sempre fui muito envolvida. E nessa minha caminhada, o Senhor foi tratando de mim, tratando das minhas feridas, foi cuidando de mim, foi me ensinando, me aproximando a pessoas, cuidando de pessoas. E o Senhor ali foi me fazendo chegar até o meu chamado. Que, afinal de contas, a gente descobre, né? Descobre. Já nasce com aquilo e vai descobrindo conforme o tempo, né? Exatamente. E como a senhora é pastora, né? E eu já ouvi isso, muitas pessoas falando, eu não vou casar com um pastor. Né? Muita gente tem esse bloqueio de casar com alguém do ministério. Como foi para a senhora casar com alguém que já tinha um chamado pastoral? Então, quando eu conheci o Marcos, né, o pastor Marcos Abelardo, quando eu conheci ele, o Marcos era um novo convertido. Eu nunca imaginaria que hoje nós iríamos estar pastoreando a igreja. Realmente foi muito chamado de Deus. Marco, novo convertido. Eu já tinha uns 4 anos já de evangélica quando eu conheci o Marcos. E de verdade eu não esperava. Só que da mesma forma como Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou na vida do Marcos. O Marcos também novo convertido, mas muito envolvido na obra. E a gente cresceu junto. Tudo o meio do Marcos foi muito junto em relação ao ministério, né? Então, nós fomos obreiros juntos, diáconos juntos, né? Viramos pastores. Claro, ele foi primeiro do que eu. Mas, assim, sempre nós dois muito juntos, né? Então, eu não esperava, de verdade, não esperava nunca. Houve algum momento específico que você entendeu que aquele era o momento de vocês estarem presidindo, pastoreando? Se houve... Olha, Letícia, é como eu estou te falando, como nós éramos muito envolvidos com a obra, Deus sempre falava com a gente, sempre. E como que eu sentia esse chamado? Quando a gente cuidava de vidas, entendeu? A gente sempre cuidou de vidas. Eu era adolescente, eu era líder de adolescente. Eu sendo uma adolescente. Então, assim, eu sempre percebi que a gente foi chamado para cuidar. Sabe? Então, assim, quando o Marcos assumiu um pastoreio, para mim não me assustou muito, porque a gente já fazia esse papel antes do pastoreio, que era cuidar. É uma coisa que é mais forte do que a gente, que é mais cuidar forte. das pessoas, né? Eu lembro você falando isso, aí vai vindo várias experiências que a gente vai tendo, né? E eu lembro muito disso, que eu também fui muito cedo nova, né? Esposa do pastor.
E Deus sempre direcionava, sempre falava antes dele ir para alguma congregação, antes dele fazer alguma coisa, Deus sempre falava comigo que ia acontecer, né? Direcionando a gente, né? E isso é algo... E assim, agora você falando, lembrei. Eu nem conhecia o Marcos. Marcos não era evangélico. Quando Deus usou uma irmã na congregação, e ela falava assim para mim, André, eu tive um sonho com você. E o sonho que eu tive foi estranho. Eu não fui dormir pensando em você. E eu sonhei que quando chegava na igreja, a igreja estava muito bonita, toda enfeitada, as pessoas muito bem arrumadas. E eu perguntava pro pessoal, o que está acontecendo aqui na congregação? E o pessoal falou, é o casamento da Andréia. E quando ela falou assim, mas a Andréia não me convidou para o casamento. Aí ela disse que quando olhava para o altar, ela procurava o noivo. Quem é o noivo da Andréia? E ela não conseguia ver, ela só conseguia ver a característica, que hoje eu entendo que é o Marcos. Magrinho, de óculos, tinha bigode. Ela falou todas essas características. E ela falava assim, Deus, eu não conheço. Ela me contando a revelação. E o Senhor falava assim para ela, tu não conhece porque ele ainda está no mundo. Ainda vou trazer ele para minha presença. E ela ainda concluiu, ela falou assim, Andréia, Deus manda você esperar, porque o teu, ele está cuidando. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Amém. Isso antes do Marco aceitar a Jesus. Então, assim, eu sabia que o que Deus tinha preparado para mim era algo grande em relação à obra de Deus, sabe? Porque eu era uma pessoa muito envolvida na obra de Deus. Então, quando vê essa parte do pastoreio, a gente se assusta. Claro. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sabia que era o Senhor concluindo o propósito dele na nossa vida. Amém. E qual foi o seu maior desafio, né, no ministério de vocês? Olha, o meu maior desafio foi comigo mesma. O meu maior desafio foi como é que eu vou te explicar? Foi eu aprender que eu não conseguiria agradar todo mundo. Esse foi o meu maior desafio. Foi comigo mesma. Porque a gente cuida muito, né? A gente se preocupa muito com as pessoas, né? A gente tenta agradar as pessoas. E às vezes, quando a retribuição, né? Geralmente é muito o contrário. Sim. Então, e com isso eu sofria muito. Entendeu? Eu cuidava das pessoas, eu tentava agradar as pessoas e eu sofria, eu não me trazia paz. E foi quando eu entendi, eu falei assim, não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que agradar o Senhor. Quando eu comecei a entender que eu tinha que primeiro agradar o Senhor começou a me dar uma nova direção. Então, para mim, o meu maior desafio foi esse, foi aprender que eu não vou nunca conseguir agradar todo mundo. É verdade. E sobre agradar todo mundo, me faz lembrar que as pessoas têm um olhar sobre a esposa do pastor de que ela precisa ser perfeita, né? Que ela não pode errar. Isso ainda existe no nosso meio? Existe. Infelizmente existe. Falo infelizmente porque as pessoas olham para a mulher do pastor, né, como a mulher maravilha, né, mulher perfeita, mulher que não erra. E na verdade não é isso. Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós erramos, nós falhamos, nós choramos, sabe? E eu deixo muito bem isso claro na minha igreja, sabe? Eu estou hoje como pastora. Eu estou aqui exercendo meu papel como pastora, mas atrás disso tem um ser humano que chora. Então, assim, se eu estiver na minha igreja, eu estiver com as minhas batalhas, com a minha tristeza, se eu tiver que chorar, eu vou chorar. E ponto. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, Letícia. E se eu estiver feliz, quem me conhece sabe, eu pulo, eu danço. Então, assim, não existe pastora perfeita. Não existe um pastor perfeito. Existe um homem, existe uma mulher de Deus, normal, comum, que tem as suas falhas, suas fraquezas e suas limitações. É verdade.
E sobre isso, ser a mulher perfeita, a gente vai para os filhos, né? Porque os filhos também acabam... a família do pastor, na realidade, acaba Sim, levando esse peso, né? Do sim, pastor de ser perfeito. O que você diz sobre isso? Porque, assim, eu lembro de uma vez, né? A gente congregando numa igreja, e a minha filha mais velha, né? A Catherine, ela rabiscou a parede da sim, igreja, sim. né? Mas brincando, uma criança rabiscou, né? Aí vieram falar assim: mas foi a filha do pastor que rabiscou, então meu filho pode rabiscar. Aí ela falou assim: tá, mas ela é uma criança. Então, assim, não vamos botar um peso numa criança só porque ela é filha do pastor, né? Porque é um peso desnecessário para uma criança carregar, né? Por mais que, assim, ela é da família do pastor, ela não precisa ser necessariamente perfeita. Como você Uhum. falou, nós somos humanos. Tem alguém por trás daquele nome, né, hierárquico, mesmo que a criança, mesmo sendo uma criança, ela não está levando o nome hierárquico, mas tem um pai ali por trás. Uhum. O que você diz sobre isso? Então, você está falando isso, eu lembrei agora. O João era pequeno, pequeno. E João levado, correndo na igreja, tal. E aí vieram reclamar. Não, vieram reclamar não. Chamaram a atenção do João. Uhum. E quando chamou a atenção do João, falou assim, não sei o que lá, sou filho do pastor. Aí ele falou assim, o meu nome não é filho do pastor, eu me chamo João Marcos. Então, assim, eu sempre deixo isso muito claro, sabe? O João é o filho do pastor, mas ele tem nome, ele tem identidade, ele tem personalidade. Então, ele é o João Marcos. Ele não é o filho do pastor, ele é o João Marcos. Trate ele como pessoa normal, que tem as suas falhas, que tem seus erros. E, e a gente ensina muito isso para o João. O João, ele é isso que você vê, sabe? Mas é dele. E é Uhum. dele. A gente não obriga ele a nada, a gente não. É dele, é o chamado dele, é o desejo, é a fome, é a sede que ele tem por Jesus. Que ele viu nos pais e acabou Que ele. refletindo nele. Exatamente, sabe? E é pelo contrário. Muitas das vezes, a gente que dá uma trava nele. Vai devagar, João. Vai devagar, João. Sabe? Porque Uhum. é do João. A gente não obriga a ele a parte assim, do lado espiritual, da busca. É a fome e a sede que ele tem por Cristo. Sabe? E eu falo para ele: você é filho do pastor Marcos, filho da pastora Andréia. Mas você é uma pessoa comum. Você é o João Marcos. Então, eu ensino muito isso para ele. Tem a sua característica, tem a sua personalidade. Eu falo muito isso para ele, né? Quando a gente fala sobre a postura, né? E eu falo Uhum. muito isso para ele. Não é sobre você ser o nosso filho, não é isso. É sobre você ser um servo de Deus. Você não pode errar, não é porque você é filho do pastor. Você não pode errar por causa de Cristo. Então, Sim, eu levo muito isso para ele, entendeu? sim, entendi. Para que ele não venha carregar esse peso. É um É um grande peso. peso. O filho do pastor, a filha da pastora, a mulher do pastor, é um É um peso. Eu peso. falo, não, eu sou a mulher do pastor, mas eu sou a Andréia. O João Marcos é o filho do pastor, mas ele é o João. Tirar esse peso, né? Porque é um Sim. peso. Nesse ponto que eu ia tocar com a senhora agora, que é sobre a mulher sem nome, né? Que quando a gente casa, né, a gente leva o nome do esposo. Uhum. Mas quando eles se tornam pastores, a gente perde a nossa identidade. Totalmente, Aí as totalmente. pessoas passam a falar a esposa A do esposa do pastor. pastor. Eu tô me falando isso e me recordando, né? Que vai vindo várias coisas na nossa mente e me recordando de uma vez, a gente pastoreando num lugar, e aí o irmão falou assim, vamos ouvir a esposa do pastor, que era eu na época, Aham. né? Aí eu fui lá e tal, aí depois o Rafael, com toda a educação e tal, falou, gente, ela não é a esposa do pastor, ela tem nome, o nome dela é Letícia, chame pelo nome. E é isso, né? Assim, as pessoas têm que entender que não a esposa do pastor. Tem uma pessoa por trás, que é a pastora Andréia. Exatamente. Tem uma pessoa por trás que tem a sua identidade, que tem as suas características, que tem sua personalidade. Então, acaba botando um peso, tipo assim, não, é o filho do pastor, é a mulher do pastor, não pode errar, Eu acho que é não por isso pode que falhar. eu acho que é por isso que hoje em dia muitas pessoas falam assim: se eu tiver que casar, eu não vou casar com um pastor, por causa desse Desse peso, peso, né? exatamente. Mas voltando à senhora, né? A pastora.
A senhora já pensou em algum momento em desistir? Olha, Letícia, de verdade, todos os dias. Todos os dias, porque assim, não é fácil, né? É, nunca é aquilo que a internet mostra. Porque a internet mostra, o púlpito, na verdade, mostra aquele glamour, aquela coisa linda, você prega, Deus te usa, sabe? Mas por trás disso, sabe, tem dores, tem solidão, tem ingratidão, sabe? Então, se você olhar para isso todos os dias, você pensa em desistir. É verdade. Mas é que eu sempre falo, o nosso alvo é Cristo. E aí eu volto atrás, sabe? Quando eu falo assim, já cheguei muitas das vezes pro Marco e falei, larga tudo. Eu não estou mais aguentando, muitas das vezes. Mas ao mesmo tempo eu volto para trás, eu olho para uma pessoa, eu olho para outro membro, eu falo, cara, vida transformada. Aí essa semana mesmo a irmã me procurou e falou assim para mim, pastora, eu tenho uma bênção para te contar, uma nova convertida, no encontro de mulheres, ela bebia e fumava. E acho que ela tinha parado de fumar. Não, tinha parado de beber. E faltava parar de fumar. E essa semana passada, a gente conversando, ela falou assim para mim, como o semear tem me feito bem. Pastora, agora eu parei de fumar. Glória a Deus. Não, de beber. Eu parei de beber. Aí isso traz um regozijo para tua alma. Você fala assim, cara, vale a pena. Te dá porque, um gás assim, para você continuar mais um pouco. Exatamente. A parte negativa que faz você desistir é menor do que a parte positiva, entendeu? Então, assim, vontade todos os dias. Mas quando eu olho testemunhos, quando eu vejo pessoas, sabe, fazendo a obra, feliz, pessoas sendo transformadas, isso alimenta a minha alma. Aí eu olho assim e falo, não, vale a pena. Vale a pena continuar. Vai. Aí eu respiro, vamos embora, Jesus, porque tem mais um caminho a trilhar. Amém, amém. Qual é o maior desafio para a senhora conciliar casamento, ministério e vida pessoal? Assim, porque lá na minha casa, Letícia, eu, o Marcos e o João, nós três, nós somos muito envolvidos com o reino, né? Muito mesmo. O Marco me chama de igrejada. Mas eu sempre fui assim. Como eu falei, eu citei Jesus com 16 anos. E as minhas amigas iam me procurar na minha casa e minha mãe falava assim, André tá na segunda casa dela. Porque eu era solteira e tal, então eu vivia na igreja. Era consagração de mulheres, eu estava. Círculo de oração, Letícia. Era as mulheres do coque, ainda na minha época. Estava André ali, sabe, junto com as mulheres. Então eu era muito envolvida. Casei, e aí a minha família muito envolvida. O Marcos, eu, o João, muito envolvido. Então, a gente precisa, depois que eu casei, construir a minha família, e a gente precisa agora ter o quê? Um equilíbrio. Sim. Então, assim, a gente continua muito envolvido com a obra, como vocês sabem, mas a gente também sabe separar o tempo que é nosso, da nossa casa, da nossa família, sabe? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Ter esse tempo pra gente, né? Então, assim, Sim. se a gente procurar um tempo, a gente não vai encontrar. Porque verdade. o nosso desejo é estar dentro da igreja, fazendo a obra. Mas a gente é necessário, sabe? Não, vamos separar esse momento aqui pra nós, vamos sair, vamos ficar em casa, vamos ver um filme, sabe? Mas vamos ter esse tempo pra nós. Então, é o equilíbrio, sabe? Então, acho que é isso. A gente tá com esse equilíbrio para que não falte na nossa família e não falte no nosso ministério. Amém. Falando sobre o ministério, o pastor Marcos teve uma doença, né? Podemos dizer assim, dos trigêmeos. Sim, teve. Como foi para a senhora lidar com isso? Sim. Então, isso aconteceu, até hoje eu lembro disso. Foi quando a gente estava saindo de uma igreja, a gente estava saindo de uma igreja, né? Da nossa igreja. E até hoje eu lembro desse caso. Quando a gente pega a Barão de Itapajipe, Letícia, passou um cara de moto e parou assim na nossa frente e apontou assim, o dedo, né? Fez assim, ó.
e fazendo assim, sabe, quando tivesse querendo atirar, sabe? Aham. Aí o Marco olhou pra mim e falou assim, percebeu que o diabo tá usando esse rapaz? Então vamos ficar ligado, porque o diabo tá furioso com a nossa vida. Passou, quando a gente entrou na Doutor Satamini, veio o ônibus, o 607, não, 409, veio o 409. A gente andando direitinho na nossa direção, o 409 veio e pegou a minha parte Uhum. do carro, pegou. Quando pegou, o João era pequenininho, foi um tapa tão grande no carro, que quando o Marco freou com tanta força, que ele bateu com a cabeça no volante, sabe? Aham. Ele pegou uma mão para segurar o João, assim, que o João estava atrás, e ele bateu com a cabeça no volante. O óculos dele pulou longe, enfim. Passou. Depois disso, ele começou a sentir uma dor. E aí foi descoberto que ele tinha a neuralgia de trigêmeos, que é o quê? Foi o que causou o acidente. Que é aqui, fica aqui, né, nessa região aqui. E não tinha cura, foram anos e anos, Letícia, com muita medicação, tomando remédios muito fortes, noite assim que eu não dormia e tendo que acordar no outro dia para ir trabalhar. Eu ia trabalhar sem dormir, que o Marco gemendo de dor e você sem saber o que fazer. Porque nenhum remédio passa a dor do trigêmeos, nenhum remédio. E era assim, noites muito ruins, sabe? Eu tentava botar bolsa quente, pegava edredom, forrava assim para tentar trazer um calor, sabe, quente. Não passava. Foram anos dessa maneira. Exames em cima de exames. E até que a gente conheceu um médico, Dr. Marlon, e esse médico conseguiu fazer uma cirurgia. Marco fez muito tratamento. E aí o médico falou assim, não, eu tenho 2 soluções para vocês. Ou você vai botar um balão, ou você vai fazer ou você vai botar uma tela, que é mais invasivo. E o balão poderia trazer uma sequela maior. E fora isso, o balão na época só podia botar depois dos 60 anos, uma coisa assim. Aí a gente preferiu pela cirurgia. Só que assim, eu não achei que a cirurgia fosse uma cirurgia tão agressiva. Foi muito agressiva a cirurgia. Foram quase 9 horas de centro cirúrgico. Mas, assim, o Marcos poderia ter ficado com sequela. Quando ele começou a andar, o médico falou, né? Ele podia ter ficado com a sequela ou a boca ou o andar, né? Uhum. Porque pega no nervo. O trigêmeo, na verdade, é um nervo, né? Vamos supor, é um ponto positivo e negativo, Uhum. que se juntava e dava choque. Entende? Uhum. Então, o que foi feito? Foi colocada uma tela no meio desses 2 nervos para que eles não se batessem, para evitar a dor. Então, assim, não foi uma coisa 100% curável, mas foi uma coisa que 70%. Marcos hoje sente dor? Sente, mas que um analgésico hoje melhora, entendeu? Então, assim, foi anos de muito sofrimento, mas graças a Deus, essa cirurgia trouxe um grande alívio. Amém. Falando sobre isso, sobre a família, né, e tal, o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a vida da família pastoral? O que eu acabei de falar, né? Que nós não somos uma família perfeita, né? Que não busca em nós uma perfeição. É claro que a gente é uma referência, isso é normal, né? Uhum. Você ser referência para alguém, mas não que ser referência seja uma pessoa perfeita, entende? Então, que olhe para nós como uma família comum, uma família que tem seus problemas, que tem suas crises, que todo casal tem, que toda família tem, porque nós somos uma família que é constituída com pessoas com pensamento diferente, com personalidade diferente. Então, assim, não existe perfeição em família nenhuma. Sim. Mas que somos normais, né? Que nós somos normais. Então, assim, que as pessoas olhem para nós, que olhem a gente e falem assim, olha, são minha referência como os pastores, né? Como uma pastora, como pastor, porém passivos a erros,
né? Passivos a momentos de fraqueza, momento de choro, momento de lutas, como todo mundo tem. Eu sempre falo isso lá nas mulheres. Nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Então você vai olhar para mim, eu posso até ser uma referência para a sua vida, mas você vai olhar para mim, quando você começar a andar comigo, você vai saber realmente quem é a Andréia. Amém. Pastora, a senhora trabalha com o evento do Cura-me. Como surgiu esse evento? Do Cura-me. O Cura-me surgiu. Eu sempre fazia muito culto, né, de mulheres, culto de mulheres, faz muito tempo. Não existia muito encontros como tem hoje, né? Sim. Não existia, era muito raro. Eu me lembro que eu fiz a minha primeiro encontro de mulheres lá na que a gente faz escadinha, né? Nossa primeira era a congregação ainda. E a gente fez nosso primeiro encontro de mulheres e foi assim algo assim muito sobrenatural, sabe? Não era o Cura-me, não tinha nem nome, na verdade. Foi um encontro e que deu muito certo, sabe? Que a gente via pessoas ali recebendo muito de Deus, sabe? E aquele mover, aquele sobrenatural de Deus, a gente sem experiência nenhuma, mas a presença de Deus, sabe, se manifestando, a glória de Deus descendo sobre nós. E as pessoas começaram, na época a diaconisa, Andréa, faz mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E aí começamos, todo ano fazendo. E começamos assim. E qual foi o propósito disso? Que a gente começou a ver, sabe, pessoas sendo curadas, sabe, pessoas sendo saradas, pessoas sendo... tinha pessoas que foram para os nossos encontros, que não eram evangélicos, que aceitaram Jesus naquele encontro. Então começou assim, sabe, uma reunião de mulheres, na verdade. Não foi um encontro de mulheres, foi uma reunião de mulheres que a gente fez na igreja e que a presença de Deus foi muito notória. Aí daí nós começamos esse projeto. Do Cura-me. Qual o testemunho que te marcou muito durante esse tempo, a senhora fazendo o Cura-me e a reunião de mulheres? Teve algum testemunho? Claro, com certeza, sim, vários, sim. né? Mas qual que te marcou mais? Sim. A gente teve muito testemunho, assim, mas 2 que eu gosto muito de falar sobre isso, que para mim foi o que mais me marcou. Uma foi de uma irmã que ela tinha trauma do aniversário dela. Ela tinha trauma, ela não gostava de comemorar aniversário. Por algo que ela passou que não vou falar aqui. E ela foi para o encontro, né? Para a nossa conferência de mulheres do Cura-me. Quando chegou lá, ela foi ministrada e naquele dia ela foi curada desse trauma. E hoje, todo aniversário dela, ela faz festa. Glória a Deus. Todo aniversário dela, ela faz festa. Ela não suportava. Não podia nem dar parabéns para ela, que ela tinha trauma. E o segundo foi que eu não podia gerar, né? Eu não conseguia. Meu sonho era ser mãe e eu não conseguia gerar. E eu me lembro que um belo dia eu estava na conferência e eu contei, do nada não, né? Porque tudo Deus tem um propósito. Não estava no meu pensamento, nem na minha programação, de contar o meu testemunho, né? De gravidez, da minha infertilidade. Não tinha como. Eu comecei a contar o meu testemunho sobre gravidez. E tinha uma pessoa na nossa igreja, não, uma pessoa que estava lá na conferência, que o sonho dela era ser mãe e ela não conseguia gerar. E eu contei meu testemunho e eu declarei sobre isso. Eu falei assim, olha, eu não sei se tem alguém aqui, porque Deus está me direcionando a falar sobre o meu testemunho. Mas se tiver alguém aqui, eu quero dizer que nessa tarde Deus está te curando. E comecei a orar e declarar e profetizar, sabe? Dizendo assim, você vai gerar. Aí eu falei, até hoje eu lembro disso. Eu falei assim como Deus lembrou de Ana, Deus também nessa tarde está lembrando de você. E comecei a falar. Eu sei que quando acabou a conferência, a irmã me procurou chorando muito. Ela não é da nossa igreja. E ela falou assim, pastor, eu recebi muito essa palavra, porque eu tenho muito desejo de engravidar, e eu não consigo, tal. E eu virei para ela, eu botei a mão no ventre dela, eu falei assim, mas hoje você está saindo daqui curada, porque tu vai ser mãe, tu vai gerar. E ela foi embora, eu fui para minha casa e tal. 2 meses depois, eu fui na igreja dela pregar na igreja dela, uma conferência de mulheres. Quando eu cheguei lá, Letícia, ela estava lá.
E quando acabou o culto, ela me procurou. Ela falou assim, pastor, eu preciso te contar algo. 2 meses depois. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, lembra que eu estive na sua igreja? Eu falei assim, lembro. Ela falou assim, minha pastora ainda não sabe, ninguém sabe, só quem sabe é o meu esposo. Mas eu vou falar para a senhora. Eu estou grávida de 2 Glória a meses. Deus. Eu falei, sério? Ela, sério. Aí ela falou assim, mas eu não quero que ninguém saiba, porque eu tô com medo de perder de novo. Aí eu virei para ela e falei assim, conte o seu testemunho, porque você não vai perder. Foi um milagre do Senhor, e tudo que é de Deus permanece. E ela chorou muito, me abraçou. Hoje, o filho dela tem 3 aninhos, Ai, para a que glória de fofo. Deus. Então, esse testemunho para mim é algo assim, muito que me marcou na conferência Cura-me. Porque não é só uma cura física, sabe? Mas é a cura também da alma, entende? Uhum. Tanto foi físico, que foi essa menina que gerou, também como foi uma cura das emoções, que foi aquela irmã que Que tinha não podia fazer. trauma de aniversário. Sim. É uma cura completa, para a glória de Deus. Agora, a senhora tocou no assunto que a senhora não podia ter filho. Conta pra gente um pouquinho desse testemunho. É assim, quando eu casei, eu amo muito criança. Então, quando eu casei, eu não tomei remédio. Eu já queria engravidar. Coisa louca, né? Eu com 24 anos, eu já queria engravidar. Então, nunca tomei remédio, nunca, sabe? E eu casei casei em novembro. Quando foi janeiro, eu engravidei. Foi minha primeira gravidez. Aí engravidei, todo mundo feliz e tal. Aí eu perdi, com 2 meses. Aí, beleza. Aí o médico falou pra mim, não, isso é normal, né? A primeira gravidez, você perder e tal, tal. E resumindo, Letícia, eu tive 3 gestações e as 3 eu perdi. Aí a 4ª gestação foi quando a minha mãe passou um processo e minha mãe precisou amputar a perna. Isso foi em agosto, minha mãe precisou amputar a perna. E aí foi aquela tristeza, nossa família, todo mundo muito triste, né, com esse acontecimento da minha mãe. E eu cheguei em casa, eu falei assim pro Marcos, Marcos, minha mãe tá tão triste, nossa casa tá tão triste, né, pelo que aconteceu com a minha mãe. Poxa, eu quero muito engravidar de novo, eu quero tentar. E o Marcos, mas você vai tentar? Marcos, eu quero tentar, porque eu quero ver trazer alegria para nossa casa, para mudar essa história. Isso foi em agosto, né? Quando foi em dezembro, Deus usou um profeta na igreja e falou assim para mim. Foi aquele mover, né, na nossa igreja e tal. Aí Deus usou um profeta e falou assim, estou eu colocando a semente no teu ventre. Tu vai dar luz a uma criança e não se preocupe, porque deste eu cuido. Isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, dia 1º de janeiro, que foi aquele churrasco, né, que a gente faz, minha mãe olhou para mim e falou assim, minha filha, tu tá grávida. Eu falei, eu grávida? Minha mãe falou assim, André, tu tá grávida. Tu tá com cara de grávida. Eu falei, mãe, não tô grávida. Aí eu lembrei da profecia em dezembro. Eu falei, mãe, o profeta falou. E contei pra minha mãe. Aí a minha mãe falou assim, então vai fazer o exame porque tu tá grávida. Aí eu fiz o exame em dia 3 de janeiro. Aí constatou que eu tava grávida. Aí começou o medo. Eu vou perder. Mas eu falei assim, Senhor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra sobre esta gestação. Não tem como eu perder. Senhor, tu falou, tu prometeu, tu és fiel para cumprir. Aí passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou 5 meses, passou 6 meses. Porque a última que eu perdi foi com 6 meses. Eu falei, ufa, agora eu vou. Quando eu fiz 8 meses de gravidez, aí eu precisei interromper a minha gravidez, com 8 meses. Interrompi porque o João a minha gestação não tinha líquido, né? Então o João nasceu, foi direto para a UTI e Deus operou um milagre, sabe? Não era para eu ter o João não era para ter nascido, o João é um milagre, porque o médico dizia para mim, todas as ultrassonografias, dizia para mim que a minha gravidez era normal, que eu tinha líquido aminoático,
que estava tudo bem, mas na verdade não estava nada bem. Só que com 8 meses de gravidez, que o médico, sem querer, comentou comigo. Que ele virou para mim e falou assim: olha, seu neném é muito grande e vai nascer com uns 3,2 kg. Aí eu falei assim: sério, doutor? O meu bebê é grande? Aí ele falou assim: a sua barriga só tem neném. Falou assim pra mim, sabe? Aí eu ri e tal. E ele escreveu, dizendo que o líquido era normal e tal. Quando foi à noite, eu contei pra minha obstetra. E aí veio pra mim e falou assim: não tá batendo. Se ele diz que essa gestação não tem líquido, que é só bebê, então por que não tem líquido? E ele escreve que tem líquido, então não está batendo. Resumindo, fui fazer uma UTA de urgência e realmente o João estava dentro do meu ventre, sem respiração, não respirava. Caramba. João nasceu de urgência, com 32 semanas, nasceu bem, chorou, e depois, logo depois, começou a ficar roxo, pretinho. A médica pegou e levou direto para a UTI, ficou na UTI, no oxigênio, porque João nasceu com insuficiência respiratória. Então, João é um milagre de Deus, sabe? E o Senhor fez, o Senhor me prometeu, o Senhor cumpriu. Amém. Como lidar com a incerteza? Porque, assim, como a senhora falou, né? A senhora perdeu 3 gestações, né? O João foi a 4ª. Eu perdi 3 gestações, aí veio o João. Depois do João, Letícia, ainda tentei. Ainda tentou mais? Tentei porque o sonho do João era ter um irmão. Eu me lembro, João com 4 aninhos, João cansava de falar pra mim, que ele sabia da história dele. Aí João com 4, 5 anos, falava assim pra mim: mamãe, vai lá no profeta, mamãe, pede a ele pra me dar um irmãozinho. Ele falava muito isso pra mim, sabe? E eu tentei, porque ele tinha muito desejo. Mesmo assim eu perdi. Foi só o João mesmo, Deus só queria o João. Mas como foi lidar com isso? Porque assim, pra quem já perdeu, é desafiador, né? Suportar isso. Muito. E depois começar tudo de novo e você não ter aquela certeza de que vai vingar, né? Que vai acontecer. Como a senhora falou, a senhora depois perdeu um de 6 meses, né? Ou seja, já tinham planos, né? Já tinha passado aquela fase dos 3 meses, que dizem que é a fase mais crítica, né? Como foi pra senhora lidar com essa dor e depois lidar com a esperança de que o João iria vir mesmo ao mundo, que Deus estava prometendo e cumprindo? Como foi lidar com tudo isso? A minha família mesmo, né? Eu me lembro que meu falecido sogro, né? Ele falava muito assim pra mim. Ele, na época, ele não era crente, né? Que loucura sua! Você tentando de novo? Você gosta de sofrer, sabe? Mas eu tinha assim dentro de mim, falei assim: Senhor, tu vai me dar, sabe? Senhor, tu vai realizar o meu sonho, sabe? Bati o medo, Letícia. Eu me lembro, antes do João, essa que eu perdi de 6 meses, minha barriga enorme. E eu estava grávida, junto com uma amiga minha, sabe? Da nossa igreja. E eu perdi. Eu, com 6 meses, eu perdi. E ela teve neném dela, né? Ela engravidou, teve a neném dela. E aquilo ali, a minha mente batalhava muito, sabe? É assim, tá vendo? Ela teve, tu não teve. Eu não podia ver. Quando eu olhava assim para uma pessoa de rua e fazia muita madrugada com carinho, eu chegava em casa e chorava. E eu falava pro Marco: Marco, por que pessoa que não tem condições de Deus dá? Que eu, né, mais ou menos tenho minha família, eu tenho uma casa, e o Senhor não me dá. Então, assim, eu vivia muito nessa batalha, mas dentro de mim, uma certeza que um dia o Senhor ia me dar. Então, por isso que eu tentava, sabe? Eu tentava porque eu sabia que um dia Deus ia me presentear, sabe? Então, era isso, eu entregava ao Senhor, eu confiava. Quando batia muita dúvida, eu lia o livro de Ana, sabe? Olha lá, Senhor, tá vendo? Tu fez com Ana, tu fez com Sara, sabe? Tu é poderoso, tu és o Senhor do milagre, tu pode fazer comigo, entende? Então, eu trabalhava muito dentro de mim. E a certeza que eu tinha que Deus ia me dar. É isso. Amém. E hoje está aí o João, né?
Pra glória de Deus, tá aí. E hoje está aí o João. O João, como eu sempre falo, sabe? João é um menino muito precioso, sabe? Muito precioso mesmo, porque o diabo ele tem uma fúria muito grande na vida do João Marcos. Muito grande, Letícia. João Marco, a gente não pode ficar. Eu sempre falo isso para ele, ele sempre fala isso para mim. Eu me emociono muito quando eu falo do João, porque ele fala muito isso para mim, mas tu é uma grande intercessora minha. Porque, assim, a gente que gera é diferente, né? Não que o amor de um pai, o meu amor pelo João é maior que o amor que o Marcos tem, não é isso, sabe? Amor pelo filho é amor pelo filho e ponto. Uhum. Mas, assim, é diferente porque a gente gera, né? O próprio Jesus, né? A Bíblia compara, né? O amor de Deus com o amor de mãe, né? Pode a mãe, né, abandonar um filho, né? Então, se eu até compara. Por que é diferente? A gente tem aquele cuidado maior, o zelo maior, né? Então, então o diabo lutou muito para que o João não nascesse. E quando foi, deve ter uns 5 anos atrás, o diabo mais uma vez tentou contra a vida do meu filho, sabe? Colocando a enfermidade. Letícia, do nada. O João foi, na época o João fazia jovem aprendiz, quando ele chegou do trabalho, do nada. João saiu bem. Voltou, João, mãe, não tô aguentando, eu tô passando muito mal. E a gente levou ele na emergência, uma febre. E quando a gente chegou na emergência, João chegou na emergência já desfalecido. Resumindo, Marcos entrou com ele. Eu fiquei do lado de fora orando. Daqui a pouco a médica me chama, gritou acompanhante de João Marcos. Falei, estranho, o Marco tá lá dentro chamando acompanhante, me assustou. E quando eu cheguei, ela falou assim, olha, o João vai ter que ficar internado e o João não pode receber visita, vai ficar no isolamento e que não sei o quê, que o pulmão do João tá tomado de água. E olha, foi uma coisa assim horrorosa, Letícia. João ficou internado, ninguém podia ficar com o João, mas assim, eu bati muito pé firme, eu falei assim, eu vou ficar com meu filho. Eu fui no serviço social, enfim, eu consegui ficar com o João, mas eu não podia sair da sala. E Deus, sabe, deu esse livramento para o João Marcos. Hoje o João está aí, sabe, fazendo a obra de Deus junto conosco, desde criança. João foi sempre uma criança muito envolvida também na obra, sabe? Eu me lembro que um dia ele, com 10 anos de idade, a gente no ônibus, ele veio para mim e falou assim, mamãe, eu vou aprender a tocar bateria, tocar todos os instrumentos. Ele com 10 anos. Sabe por quê, mãe? Para você nunca mais depender de músico. Porque a gente sofria muito. Nossa igreja era muito humilde. Então os músicos não queriam ficar com a gente. A gente não tinha músico. Então era o pandeiro. Por isso que o Marco fala que o CMA começou com pandeiro e microfone. Porque músico não queria ficar. Porque a gente não tinha instrumento, a gente não tinha nada. E o João via o nosso sofrimento. E ele falou isso pra gente com 10 anos. Mamãe, eu vou aprender a tocar todos os instrumentos para que vocês não fiquem dependendo de músico. Então, é um menino, sabe, do bem. É um menino que está sempre ali conosco, nos ajudando. Então, João verdadeiramente é o nosso milagre e é um filho muito precioso para nós. Amém. Pastora, voltando ao assunto do pastorado, existe alguma história de transformação, que a senhora nunca esquece, assim, de alguma família? Nesse tempo que vocês estão, né? São quantos anos pastoreando? Lelê, de pastoreio, nós temos, olha, eu casei em 98, eu tenho quantos anos? 28 anos de casada, né? 28 péssima anos. pra matemática, pastora. Eu tenho 28 anos de casada. 28 anos de casada. Tá errando a idade do casamento, pastora? Não. Eu tenho 28 anos de casada e de pastoreio eu tenho 27. Caramba! Então, casou e já começou. Sim. É o que eu tô te falando. Nós éramos tão envolvidos com a obra. Na época, não existia, Letícia, esse negócio de curso, de obreiro, não existia. Era assim, Deus mandava deitar o azeite, o pastor ia lá e deitava. Era assim, sabe? E eu me lembro disso até hoje. A gente estava
deitado, dormindo, eu e o Marcos, e o nosso pastor ligou e falou assim: cadê vocês? Eu quero vocês aqui agora. Nosso pastor ligou. Aham. Aí, o que é o pastor? Eu preciso do pastor Marcos aqui. Não, eu preciso do diácono Marcos aqui agora. Porque Deus mandou eu descer o azeite neles da unção do presbitério. Era uma reunião de obreiro. Eu acordei o Marco desce, e a gente foi. Marco foi consagrado a presbitério assim que nós casamos. E um ano depois, o pastor já botou a gente para dirigir uma primeira congregação dele, Caramba. que era a congregação de Ebenezer. Existe até hoje essa congregação. Era ponto de pregação. E nós fomos o primeiro pastor de Ebenezer. Então, a gente tem 27 anos de pastoreio. Então, são muitas experiências, muita, Letícia. De família restaurada, sabe? De casamento restaurado. Por isso que eu falo para você, vontade de desistir todos os dias. Mas quando a gente olha e vê o que Deus fez, sabe? Não tem como a gente parar. É verdade. Então, são muitas histórias, sabe? Principalmente história familiar. Muitas histórias de transformação, de libertação, sabe? Aham. É isso, sabe? Uma que tenha marcado. Cara, Todas marcaram um pouquinho, né? todas. Todas. Marcaram um pouquinho. Porque cada uma tem uma história diferente, sabe? Todas marcaram, sabe? Tem uma que me marcou tanto, mas eu não posso contar esse testemunho, sabe? Mas que me marcou muito, 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 que eu falei para essa pessoa assim: olha, tu quer ajuda? Eu vou até no inferno por você. Mas se você quiser ajuda. E ela falou assim: eu quero ajuda. E eu me lembro que essa pessoa um dia abriu mão, mandou assim para mim e para o Marco, falou assim: olha, eu amo vocês, mas eu decidi seguir minha vida. Me emociona muito que eu sou, sabe? E o Marco falou assim para mim: olha, ela não quer mais. E eu falei assim para ela, no outro dia eu liguei para ela, eu falei assim: eu vou tentar pela última vez, eu não vou desistir. E eu falei assim: você não acredito que você está fazendo isso, você não vai desistir. Eu vou contigo até o fim. Mesmo que você não queira, mas eu não vou largar a tua mão. E depois ela me procurou, chorando muito, e falou assim: pastor, você me ajuda? Eu falei assim: eu te ajudo. Eu vou até o inferno com você. Mas eu não abro mão de você, sabe? E exatamente o que aconteceu. Então, assim, você vê, sabe, a vida da pessoa transformada, e hoje ela é uma grande mulher de Deus, hoje ela é uma, sabe, uma mulher, uma referência de vida, entendeu? Então, é muita experiência. A senhora vai contando e vai vindo várias coisas na nossa mente, que foi quase isso que aconteceu comigo, com o Rafael, quando ele foi chamado para pastorear. Eu nunca imaginava que ele iria ser chamado para pastorear. A gente estava carregando água, porque onde a gente morava, faltava muita água. A gente carregando água, aí o pastor liga para ele e fala assim: cadê você? Na reunião aqui dos obreiros. Tô em casa, para mim era só os obreiros. Uhum. Ele: não, desce agora, que eu preciso de você aqui. E era para ele começar a liderar uma igreja, né? E, enfim, são várias. Não existe preparo, né? Assim, hoje, claro, né? Hoje as coisas mudaram. Mas, assim, as coisas acontecem conforme você caminha. É verdade. Sabe? Conforme a nossa caminhada com Cristo, o Senhor vai abrindo, sabe? O Senhor vai fazendo, as coisas vão acontecendo, né? Sim. Não existe algo assim programado. Olha, você vai ser, sabe? Conforme a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo. E é algo muito natural, né? Natural, porque natural. Uma vez me perguntaram isso: mas como é que você consegue? Não consegue. Deus foi faz. Foi acontecendo, e eu fui agindo e foi indo. Exato. Mas agora a gente vai pro nosso bate-pronto, pastora. Ai, meu Deus. Eu falo, o que vier na mente, a senhora fala. Tá bom? Vamos lá. Uma palavra que define a sua vida. Que define a minha vida? Amor. Porque eu amo amar, gente. Eu amo tanto amar que até pessoas falam assim: a pastora gosta de dar de vítima. Eu não gosto. Mas eu amo pessoas, amo amar. Amor. Amor. Um versículo que você nunca esquece.
O versículo que eu nunca esqueço eu acho que está em Isaías, acho que é isso, 64:4, que fala assim, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Amém. Um conselho para quem está começando na caminhada cristã. Um conselho busque muito a Deus, leia a Bíblia, busque a Deus. Amém. Um livro, além da Bíblia, que marcou. Eu amo os livros da pastora Joyce Meyer. Eu amo. E um dos que muito serviu para mim foi aquele livro, o Campo da Batalha da Campo de Mente. Batalha. Campo de Batalha da Mente. Amém. Vamos lá. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para quem está assistindo agora, qual seria essa mensagem? Pode virar para a câmera e falar. Bom, eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei como está sendo a sua história, mas eu quero dizer para você, nesse dia que você está me ouvindo, que você não desista. Que, independente de tudo que você esteja passando, as suas batalhas, as suas dores, existe um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Então, minha palavra para você que está ouvindo neste dia não desista da sua caminhada, porque vale a pena. Amém. Pastora, para encerrar agora. Para encerrar mesmo. Porque eu já falei isso as 2 vezes. O Cura-me tá chegando, não tá? Tá chegando! Então convida aí os nossos ouvintes, Meu Deus! para estar com a gente lá. Gente, dia 18 é nossa conferência de mulheres. Vai estar conosco a missionária Mariana, conhecida como Mariana Tranquilo, né? Uma influencer que tem um testemunho de vida lindo, lindo. Temos a missionária Keila, temos a cantora Kemily. E vem estar conosco. O Cura-me não é só para quem está ferido, tá bom? O Cura-me também é para quem deseja se aproximar de Deus, para quem deseja estar mais perto de Deus, para quem deseja intimidade com Deus. Venha estar conosco. Vai ser uma tarde abençoada. Me procure. Eu quero fazer um desafio aqui. As 5 primeiras pessoas que me procurarem, as 5 primeiras que me procurar depois que eu ouvir esse podcast, eu vou dar a inscrição para você, tá bom? Eita! Só me procurar no meu direct e falar assim, pastor, eu vi através do podcast podcast Sem Roteiro, tá bom? Então, ó, as 5 primeiras, As 5 primeiras. Então, amém, pastora. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite, tá bom? Amém. E está encerrando o nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.